Você sabe dizer o que é uma causa? De modo bem simples, é o princípio, a razão ou a origem de algum propósito pessoal ou coletivo. E foi por causa de uma causa que a FNQ nasceu, há 3 décadas, com o propósito de ajudar as organizações a aumentarem sua produtividade e o Brasil, a sua competitividade. Mas como alcançar o objetivo em um país tão grande, tão diverso e em meio a cenários disruptivos e desafiadores? Por meio de um trabalho voltado constantemente para a melhoria da gestão das empresas, que são as molas propulsoras da nossa economia e da nossa visibilidade. Você sabia que a FNQ, com seu modelo de excelência da gestão, o MEG, está sempre na vanguarda dos assuntos relacionados à gestão no Brasil e no mundo, sendo referência para os modelos de gestão de vários continentes? Mas o que ele tem de tão especial? O MEG é adaptável e oferece uma visão sistêmica da gestão de cada organização, o que possibilita a identificação de seus pontos fortes e, o mais importante, indica todas as oportunidades de melhoria de maneira assertiva. O MEG aborda todos os processos da organização, com foco em importantes fundamentos. Como a FNQ pode ajudar a sua organização? Com profissionais experientes e altamente qualificados no MEG. Convidamos você para conhecer a FNQ, a sua causa e o seu compromisso com a excelência da gestão. Com imenso prazer que eu anuncio mais um webinar da série Gestão de Conhecimento 2022 da FNQ, hoje com Ricardo Lafraia, nos falando sobre gestão de ativos, muito mais que gestão do que ativos. Queria falar um pouco de mim. Meu nome é Ronald Daucha, conhecido como Daucha, sou engenheiro elétrico de formação pela USP, pela Poli. Eu atuei em várias empresas, uma delas a Siemens, por mais de 30 anos, e muitas outras organizações, respondendo sempre pelos processos de inovação, gestão e inovação. Eu coordeno a FNQ desde final de 2019. Vocês viram um filme da FNQ, mas eu vou apresentar alguns slides para quem não conhece a FNQ, acho que é importante. Só um segundo. Pronto, vamos ver se entra. Patrícia, todo mundo consegue ver? Sim. Então, tá bom. A FNQ, como eu falei, ela existe faz 30 anos. Ela foi criada por 39 organizações, que estão aí indicadas no centro do slide, com o intuito de trazer o conceito e ferramentas da qualidade ao Brasil, com a ameaça, na época, fala ameaça, da abertura de mercado. A FNQ foi com essa missão até 2005, onde ela fez uma inversão, e incluiu a qualidade num escopo muito maior, que é o escopo da gestão. Nessa linha, para evoluir sempre com esse conceito, nós temos aí parcerias internacionais nos ajudando aí a desenhar o modelo, que é esse modelo do MEG, Modelo de Excelência da Gestão, que está na 21ª edição. Cada 2 anos nós evoluímos, incluindo novos conceitos. Essa versão tem 8 fundamentos, 117 processos, e ela avalia não só se o processo existe ou não, mas se ela realmente segue nesse processo uma linha de evolução segundo a metodologia PDCE. Então, nós temos aí
uma linha, um modelo que é um autodiagnóstico, né? A gente chama autodiagnóstico, assistido pela gente. Depois nós geramos um diagnóstico, né? Uma maturidade da gestão para a empresa saber, a organização, como está o nível de maturidade. E depois a gente acompanha, né? Se essas ações, se esses pontos de melhoria são realmente implementados. A gente, como eu já comentei, gera ao final um diagnóstico, tem um relatório, um diagrama bastante didático, a gente mostra, né, dos 8 fundamentos, qual que é a percentagem em relação à pontuação máxima que ela pode atingir, e embaixo uma abertura sempre por fundamento maior. Várias empresas já se aplicaram à autoavaliação, à mentoria, aqui estão apenas descritas algumas das empresas, e nós recentemente, já faz 2, 3 anos, desenvolvemos vários modelos específicos, né, com uma lente um pouco mais ampliada em setores ou funções. Então, tem um de recursos humanos, um específico para a área de hospitais e clínicas, um sobre inovação. Mais recentemente desenvolvemos o MEG específico, né, para avaliar o grau de maturidade em ESG, e um modelo para cidades, né, que são tópicos bastante recentes. E fica claro aqui a importância e reconhecimento do modelo. A BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, né, está adotando, né, o modelo de excelência, a 21ª edição, como também o MEG-RH e o MEG-ESG. Então, esses são os slides que eu queria mostrar para vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui. Um instante. Pronto. Voltei aqui. Então, acho que fica claro um pouco o que a FNQ faz. E aí, antes de apresentar nosso ilustre convidado, eu queria agradecer, né, bastante, em nome da FNQ, ao patrocínio do Bradesco, da Sabesp, da Vibra, do Grupo Vibra, e do Sistema OCB Sescop. E um apoio educacional da FEComércio do Estado do Rio Grande do Sul, SESC e SENAC, o apoio institucional da Abraman, né, que está ligado também, o Ricardo, né, tem muitos anos à frente da Abraman, ao Instituto de Engenharia, ao Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o MS Competitivo, com quem nós temos uma grande parceria, e ao Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina. Eu quero, então, apresentar o Ricardo Lafraia, né? E aqui sempre é um problema quando a gente convida pessoas ilustres, porque a gente acaba sempre, não tem como não cometer um crime, que é ter que reduzir o currículo, né? Pular várias etapas da vida profissional, mas eu vou, então, apresentar os principais momentos, né? Principais formações do Lafraia. Ele tem um doutorado em administração, tem MBA em administração, é mestre em confiabilidade de plantas, pós-graduado em engenharia de equipamentos e é engenheiro mecânico. Ele é sócio fundador da Com-Asset, que é uma empresa de consultoria em gestão de ativos. Ele é Certified Fellow in Asset Management pelo Conselho Australiano de Gestão de Ativos. É Certified Maintenance and Reliability Professional pela Society for Maintenance and Reliability Professional. Trabalhou 36 anos na Petrobras, onde implantou as metodologias de confiabilidade e gestão de ativos nos níveis técnico, gerencial e executivo, atuando como gerente geral de 5 refinarias no Brasil, uma unidade de negócio de exploração e produção, uma área corporativa de gestão de ativos e excelência operacional. Foi CEO da Fábrica Carioca de Catalisadores, no Rio. Como eu comentei, presidente da Abraman, e atualmente é presidente do seu conselho deliberativo. Foi conselheiro de administração da PQS, Citep, Copenor, Metanor, Abraman, GFMAN e diretor da WPIAM. Ele foi autor de 11 livros, ele vai comentar sobre isso ao final, foram publicados no Brasil e no exterior sobre gestão de ativos, confiabilidade, saúde, segurança e meio ambiente. Ele é professor visitante de MBA na FGV, no Rio de Janeiro, na Fundação Gorseix, de Minas Gerais, o FRJ e o TFPR. Ele coordena a Comissão Especial de Estudos, o CE 251, sobre gestão de ativos da ABNT desde 2013, representante do Brasil no TC 251. Lafraia, eu queria, né, agradecer a que você aceitou, muito obrigado. É uma honra, né, nossa de ter você aí com o nosso ciclo, né, de temas super importantes e de ilustres, né, convidados entrevistados. Obrigado, Lafraia, boa tarde.
Ô, Dalta, boa tarde a todos os ouvintes, obrigado aí pelo Dalta, né, pelo convite, aos patrocinadores e apoiadores da Brahman, Instituto de Engenharia, aos demais patrocinadores aí, Bradesco, Sabesp, Vibra, OCB, Sistema OCB. É um prazer estar aqui com você sempre, discutindo assuntos de extrema relevância, Dalcha. Muito obrigado. Bom, vamos começar e sempre faço assim, não tem como ser diferente. Conta para nós um pouquinho, embora estava no convite do landing page, né? Qual que é a origem, né? Não só do nome, como é que se desenvolveu esse conceito de gestão de ativos, né? Ao longo do tempo, né? Na sociedade, vamos dizer, moderna, industrial e assim por diante. Legal. Dalcha, o nome da gestão de ativos vem antigamente chamava terotecnologia, né? Tecnologia, né? De teros em grego é cuidar. Então, é a tecnologia de cuidar, né? Cuidar dos ativos. Só para curiosidade, eu me inscrevi para um mestrado pelo Conselho Britânico nesse curso de MBA de terotecnologia. O Conselho Britânico não aprovou porque eu não sabia o que era, né? Aí a Universidade de Sheffield, eu tive que fazer confiabilidade em plantas de processo, e a Universidade de Sheffield mudou para a gestão de ativos, que é a versão mais atual. O objetivo da gestão de ativos, né, da Ausha, bem simplesmente, é cuidar das propriedades. A gente falou da gestão, o modelo de excelência em gestão, né, que cuida da organização como um todo. A gestão de ativos usa a mesma tecnologia de gestão para a transformação, mas para cuidar das propriedades. Então, se eu tenho uma propriedade, meu carro, meu apartamento, as minhas posses, né, eu tenho que saber quando que eu vou investir, se eu posso trocar, se eu preciso fazer manutenção, quando que é a hora de talvez adquirir alguma coisa que seja mais adequado ao que eu estou precisando agora, de repente até desinvestir, utilizar outros mecanismos, por exemplo, não tenho mais carro, uso Uber, né, que é um substituto a um ativo, mas aí eu preciso cuidar de outros tipos de patrimônio. Se eu pego o dinheiro que eu tinha num carro e invisto no banco, né, da mesma maneira que tenho que cuidar do meu carro, eu tenho que cuidar do investimento que tenho no banco. Então, a gestão de ativos é isso, é cuidar das nossas propriedades, cuidar do nosso patrimônio, né, cuidar daquilo que nós precisamos, né, para fazer os negócios. Todo empresário, pequeno, médio e grande, precisa de ativos para produzir alguma coisa, né? Seja tangível ou intangível, né? Então, a ideia da gestão de ativos é como é que eu cuido disso, porque se a gente não cuida dos ativos, eu digo sempre os ativos cuidam da gente, Dalcha. Tá certo. Você nos sugeriu esse título aí, né, que é gestão de ativos, muito mais gestão do que ativos, eu achei bem interessante. Então, eu queria que você explicasse um pouco o que tem atrás, né, dessa tua sugestão e, pelo que eu entendo, então esse bate-papo não vai ser tão técnico assim, não sei se interpretei certo. Não, perfeito. A ideia aqui é falar de gestão. É lógico, quando a gente fala de ativos, escuta da Brahman, tá? Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, automaticamente vem os aspectos de manutenção, que é uma fase do ciclo de vida bastante importante para quem tem ativos intensivos, né? Então, quem tem carro sabe o quanto é importante a manutenção, ou se não sabe a importância, sabe o que acontece quando fura um pneu, quebra um carro, né? Qual é o impacto. Então, a ideia da gestão de ativos é que a gente não fala aqui de aspectos técnicos, não entra no detalhe, né? Porque eu acho que isso parte das disciplinas específicas que são utilizadas para cuidar dos ativos, confiabilidade, manutenção, engenharia, projeto, etc, etc. Aqui a ideia é como é que eu tenho a governança sobre as minhas posses, sobre as minhas propriedades, de tal forma que elas produzam os resultados, ou gerem valor conforme os negócios exigem. Então, isso surgiu de uma discussão aí com, inclusive, a Maria Cristina, que trabalhou junto com a FNQ, muito cama, a Ana Paula também, né, que é avaliadora, né, do modelo de gestão. Falei, olha, gestão de ativos é mais gestão, gente. A gente vai falar mais modelo, PDCL, vai falar mais de liderança, de capacitação, do que especificamente de aspectos técnicos. Ressaltando, não que os aspectos técnicos não sejam importantes, são importantíssimos, né? Mas aqui a gente está no âmbito das ciências sociais aplicado na administração, né? E está falando de gestão e não está falando especificamente de nenhum linguajar técnico. Se eu utilizar algum linguajar técnico, vocês me perdoem aqui. Você, por favor, Dalcio, me mantenha na linha aí. Pode deixar. Legal. Bom, fica claro, a gente tem acompanhado, você falou agora a importância, né,
do aspecto, né, vamos dizer assim, da disciplina, né, no disciplina como matéria, mas disciplina também de cuidar dessa parte de gestão de ativos, tanto para empresários como administradores, né? Talvez até os mais novos. Então, minha pergunta como é que eles podem, né, hoje em dia, aprender, né? Claro, na prática, errando pode, mas para evitar que erre. Como é que se aprende hoje? Onde é que se estuda? O que que se lê? Como é que uma pessoa que está entrando, né, abre sua empresa, como é que eu faço para não cometer erros? Ok, não, esse aprendizado é importante, né, o Dalcha? Olha só, através da Brahman ou da própria fundação, né, com os modelos de gestão, a gente traz as boas práticas nessas associações, né, de conhecimento, né, através do princípio associativo, onde a gente traz referências para as pessoas de como praticar uma boa gestão de ativos. A gestão de ativos vai acontecer de qualquer maneira, ou a gente gerenciando os ativos, ou os ativos nos gerenciando, né? Então, para quem é empresário e tem equipamento, sabe o quão penoso é quando o ativo falha no momento importante de entrega, né? Eu que eu digo isso, o ativo está nos gerenciando. Então, essas boas práticas, né, de avaliação de ciclo de vida, né, quando é que eu tenho que investir, quanto que eu tenho que estender a vida, quanto é que eu tenho que, de repente, substituir por um ativo mais moderno, né, quando que eu tenho que fazer manutenção. Então, essas boas práticas, né, a gente pode procurar a Brahman, tem uma série de treinamentos da própria fundação, de tal forma que a gente acelere o conhecimento, né, das empresas, dos empresários, para que eles cuidem do seu patrimônio de forma proativa, né, de uma forma que as ameaças possam ser mitigadas em tempo e a tempo, para prevenir efeitos indesejáveis. E a gente sabe isso acontece, né? Então, Uhum. é muito comum, a gente pode citar exemplos no Brasil aí de toda sorte, desde grandes acidentes em pequenas, médias, grandes empresas, até ativos de infraestrutura, pontes, quantas estradas a gente já não tentou passar, que caiu um corte, porque a gente vai perceber depois, né, algum tipo de infraestrutura, alguma obra de arte, uma ponte, ou, né, algum tipo de infraestrutura que permita que o ativo funcione e a gente precise realmente cuidar, porque senão os ativos, infelizmente, não têm essa propriedade da ciência, né, e acabar sendo inteligentes e se auto-reparar, embora muitas pessoas estejam procurando isso, mas nós estamos longe disso ainda. A era das Uhum. máquinas inteligentes está na cabeça só do Ray Kurzweil, que é o CEO da Google, que você deve ser um É, admirador, porque ele é um cara de inovação, né? é. E até curioso, no webinar passado, nós trouxemos o Fuad Gattais, que é um expert em, vamos assim, vários, né, temas, né, de inteligência artificial, e o que ele nos colocou é que realmente inteligência artificial de fato não existe ainda. Existem, vamos dizer assim, algoritmos, né, que contemplem, prevêem todas as possibilidades possíveis, mas eles não levam em conta o entorno que pode mudar. Então, isso que você comentou está super certo. Uma pergunta, você comentou em catástrofes, alguma coisa. Tem algum caso clássico aqui, né, que um mau cuidado de gestão de ativos levou uma tragédia, não sei. Olha só, recomendo uma série de clássicos que vocês podem olhar nos streamings aí no Netflix, né? Tem o mais recente, né? O que se chama A Queda da Boeing, o Downfall of Boeing, né? Ah, Onde é. lá tem um caso importante, né, do 737 MAX, né? Que foi feita uma mudança no projeto para torná-lo mais competitivo e, através de uma série de falhas, tem trazido um incômodo, uma exposição grande de uma companhia super tradicional como a Boeing. Aí tem lá a histórico de Three Mile Island, o histórico de Chernobyl, o acidente da BP no Golfo do México, Macondo, né, em 2010, se não me engano, né? E os Uhum. exemplos nacionais aqui, que eu não vou citar nenhuma empresa, mas esses acidentes, é claro que acontecem no Brasil, mas a gente fala, esses acidentes só acontecem fora do Brasil, né? Então, são todos eles, Dalcha, exemplos, né? É claro que o pequeno empresário não é tão catastrófico assim, É, não, mas às vezes significa você perder seu negócio, perder um tempo que você investiu em cuidar do seu patrimônio, né, que infelizmente acaba se esvaindo, né, porque o cuidado desses ativos é desconsiderado ou por algum motivo não implementado. Então, são alguns exemplos. Eu acho que as organizações, Dalcha,
precisam estar atentos a isso. Eu dou um grande exemplo nosso, né? Nós estamos num grande ativo. A Terra é uma espaçonave, né? Um paralelo, Verdade. né? Que está a 500 milhões de quilômetros por hora pelo espaço. E se furar o barco, não adianta, vai afundar todo mundo. Se vazar a camada de ozônio, não Não interessa tem por onde bote vazar, gente. salva-vidas. Não tem bote salva-vida. O bote salva-vida está mais longe, é a Lua, talvez Marte. E tem algumas pessoas só que têm acesso a esse bote, mas eu não sei se o bote, depois dele sair, vão conseguir sobreviver. Então, cuidar dos nossos ativos, eu acho que é um assunto muito importante hoje, essa visão de ciclo de vida, né? Existe o design thinking, né? O pensamento do projeto, né? A gente está falando life cycle thinking, né? Pensar o produto, o processo ou a propriedade durante todas as suas fases, desde a fase de concepção e depois até a fase de descarte, né? Então, se a gente está utilizando hoje alguns tipos de energéticos e esses energéticos não são sustentáveis, qual que é o impacto que isso tem? Como é que eu vou me adaptar para que, no final das contas, né, aquilo que eu tenho de mais caro, meu maior patrimônio, não acabe se deteriorando ou não cumprindo com a sua finalidade, por eu não cuidar deles, né? Ou não cuidar desse patrimônio, desse ativo. Não, legal. Bom, aproveitando um pouco né, que você deixou bem claro o que é ativo, etc. Tem uma pergunta aí que eu não vou dizer que é truculenta, mas quero ver você responder essa. A Camila Andrade pergunta o seguinte: como trazer à tona o tema de gestão de ativos para empresas cujo foco é prestação de serviços e os ativos não são tão intensos? Cara, toda empresa tem ativos, né? Se for uma empresa de prestação de serviço, conhecimento na prestação do conhecimento do serviço, vamos dar um exemplo, a Abramão, talvez até a Viniquê. Cara, nós somos prestadores de serviço, a Abramão é prestadora de serviço e precisa lá gerir os ativos, por exemplo, os treinamentos, os cursos, né? A maneira como oferece seus O produtos, o modelo de conhecimento, né? excelência. Conhecimento, então, o conhecimento dos ativos mais fugazes. Eu, por exemplo, eu digo assim, meus ativos são os livros que eu publico. Eu tenho cuidado, não é um produto, basicamente. Né? Eu tenho que atualizar, fazer manutenção. Alguém encontra o erro, tem que reparar. Surge uma ideia nova. Então, mesmo na prestação de serviço, para quem não, todas as empresas, né, vão ter ativos, né, sejam eles ativos físicos intensivos ou vão ter ativos. Talvez os ativos intangíveis ou mais fugazes, né, sejam até mais desafiadores, né? Se eu sou uma firma de advocacia, né, minha carteira de clientes, como é que eu cuido do meu cliente, né? Como é que eu cuido dessa carteira? Não do ponto de vista da qualidade e da prestação de serviço, mas da própria carteira. Quantas e quantas vezes a gente não se percebe que perdeu a nossa base de dados de cliente e não consegue fazer uma divulgação do nosso produto ou porque a base está desatualizada? Então, a prestação de serviço, e eu acho que hoje é um grande desafio no Brasil, né? Vamos dar um exemplo de uma prestação de serviço que todos nós precisamos, né? Uma cidade. Como é que eu gerencio os ativos de uma cidade? Puxa, você tem uma falha numa rua e meu carro passa por um buraco e fura o pneu, né? Como é que eu chamo alguém para reparar aquilo, né? Então, é um tipo de serviço. A cidade, ela é física do ponto de vista, né, de ter um patrimônio, né, da população, mas também é um serviço porque a prefeitura tem que prestar esses serviços em hospitais, escolas, segurança pública. Então, vale para os dois, os ativos tangíveis, as máquinas, né, e os ativos menos tangíveis, conhecimento, relacionamento, né, associados, e é a mesma tecnologia do seu patrimônio, né? Uhum. Não, só para complementar, imagino que, né, se você cuidar de um ativo que é assim, a relação com o cliente, se não for bem, né, a capacitação, que é a manutenção, você pode, né, cometer um erro de relacionamento e perder a imagem toda da Boeing. Então, isso é um tipo de ativo, né? O relacionamento, a imagem boa, vamos dizer assim, é um ativo, né? Com certeza. A gente fala assim, eu trabalhei 36 anos na Petrobras, na área de manutenção, então tem muitas empresas que prestam serviço de manutenção terceirizado, né? A Petrobras sempre, as grandes empresas sempre buscam a contratação de solução, não a contratação de mão de obra. Mas se o cara não se apercebe disso, a empresa não se apercebe disso e simplesmente acaba prestando um serviço de agenciamento de mão de obra, não prezando pelo conhecimento da sua equipe, como é que vai capacitar a equipe, como é que vai selecionar a equipe, como é que vai treinar essa equipe para ela produzir um bom serviço, né? O cliente acaba procurando outros caminhos. Claro. Então, né, todas as empresas
Tem. mesmo uma questão contábil, vão lá no seu balanço, colocar o seu ativo, nem que seja as pessoas que trabalham, né? E o conhecimento dessas pessoas, minimamente, mesmo que seja um MEI, microempreendedor individual, abrir um negócio, poxa, vou vender empadinha, né? Cara, como é que eu faço aquele produto? Quais são as pessoas que eu preciso para cuidar daquilo? Onde é que eu utilizo, né, para fazer? São ativos, é o nosso patrimônio, o nosso conhecimento, é aquilo que gera valor, né? Então, tudo aquilo que gera valor pode ser considerado um ativo. Ok, Uhum, Dalcio? legal. Então, E pessoal da plateia, né? A gente fica aberto às perguntas direto aí, né, Dalcio? O pessoal que não, eu estou quanto lendo mais aqui interativo, melhor. Camila Andrade, eu passei para você. Você falou que não íamos para o lado técnico, mas acho que é importante, né? Existe uma série, né? Normas ISOs, né? Tem para tudo, né? E garante toda uma lógica, uma sistemática, uma segurança. No caso de gestão ativos, quais normas e metodologias estão ligadas à temática da gestão de ativos? Só para a gente dar primeiro um embasamento técnico e aí realmente ir para uma questão mais de gestão depois. Legal. Você falou aí que eu sou coordenador da Comissão Especial de Gestão de Ativos da BNT, né? A normatização tem um papel muito importante. Existe uma norma de gestão de ativos que é a ISO 55000, 55001, 55002 e os diversos conjuntos, temos a 55010, 11, 12. Então, a ideia da normatização, né, não é uma normatização técnica, é uma normatização de gestão, Dalcio. Né? Lá a gente fala de normatização do ciclo PDCA, ou PDCL, como você mencionou. Né? Não é uma norma de confiabilidade. Existem várias normas técnicas de confiabilidade, livros, né? Alguns livros nossos, inclusive, né? Que podem ser utilizados como ferramenta. Mas aqui a gente está falando da gestão, a ISO 55000, como a 9000, a 14000, né? O modelo de excelência é um padrão, né, de gestão, onde a gente procura levar para as empresas um modelo padronizado, como é que se deve fazer uma gestão mínima, né, para que as empresas consigam atingir os seus resultados, etc. Então, recomendo muito fortemente a série de normas 55001. A Abraman também é associada de um fórum global internacional, que é o GFMAM, né, que é o Global Forum para Manutenção e Gestão de Ativo, Global Forum for Maintenance and Asset Management, então gfmam.org, você pode baixar lá uma série de padrões. Desculpe, existe o landscape de gestão de ativos, existe o landscape de manutenção, que trazem alguns documentos técnicos gerenciais, né, que podem orientar as empresas a ter alguma referência. Os nossos próprios, as publicações, os nossos livros, depois vocês vão passar os links, também pode ser uma referência para quem está buscando iniciar, né? E é importante que a padronização ela seja entendida. Existe uma diferença entre conhecer e conhecimento, né, Dalcio? Nós conhecemos o conhecimento tácito interno nosso. O conhecimento é aquilo que a gente publica, consegue deixar, né, em ferramentas, em livros, em arquivos, de tal forma que as pessoas possam recuperar o conhecer através do conhecimento. Então, o sistema de padronização, as associações que produzem normas, que produzem padrões, que produzem conhecimento, livros, né, eles consubstanciam o conhecer num processo formalizado. Hoje existem YouTube e o Google, né, formas mais dinâmicas de se oferecer esse tipo de conhecimento, mas continua sendo a mesma e velha e usual Bíblia, né? Então, depois que a imprensa surgiu, o ser humano conseguiu registrar o conhecer através da forma mais tradicional, os livros, né? E desde muito isso transformou a humanidade, vem transformando e vai continuar transformando, né, Dalcio? Então, a padronização, o conhecimento formalizado é super importante, por isso a gente recomenda sempre, né, a FNQ, através do modelo, a Abraman, através dos modelos de gestão de ativos dela, né, para que as empresas usem essa referência, porque, Dalcia, são boas práticas que as pessoas voluntárias, né, resolvem publicar para que as empresas que venham para trás, que venham depois, né, acabem não cometendo os mesmos erros e pegando o fio da meada de uma maneira mais prática, sem precisar errar tanto. Okay? Só aprende quem faz e erra, mas não necessariamente a gente precisa errar, né? Ainda mais nesse caso. Questão de ativos, né? Não é bom aprender errando.
Nunca é bom se você estiver voando no 737 aí, ou qualquer tipo de avião aí, tá? Nessa linha da ISO, alguém pergunta aqui, o Anderson, acho que até é interessante pegar o gancho, quando a atual ISO 5501 será revisada, já que passaram 8 anos de sua primeira edição? E se sim, se você já saberia quais seriam as mais relevantes mudanças? Não sei, estou te passando a pergunta aqui do Anderson. Sim, sim. Obrigado, Anderson. Muito importante. Nós estamos em revisão. A norma deve ser a versão 2023, deve estar pronta, votada, aprovada, né, a revisão 2023, a ISO 55001. A 55002 já foi revisada em 2020, em português 2021. Né? Então, agora estamos revisando assim, a 55.000 e a 55.001. Né? Recentemente, publicamos a 55.010, que é de 2019, e em 2023 vão sair a 55.011, que é a aplicação de gestão de ativos em órgãos públicos, a 55.012, que é conhecimentos e capacitação em gestão de ativos, e a 55.013, que vai ser sobre informação e dados. Então, o TC 251, o qual a Comissão Especial da BNT, CE 251, é ligado, é um comitê espelho, né? Não é ligado formalmente, mas informalmente através do conhecimento, está trabalhando bastante, e aí fica todo mundo convidado, a participação das nossas reuniões é aberta, procurar a BNT, eventualmente participar e nos ajudar nessas revisões, nesses comentários, que é sempre muito importante. Quanto mais diversidade nós tivermos nesse processo, é bastante interessante, tá, Dauch? Muito boa a pergunta aí. Só para estender, você falou um pouco antes sobre inteligência artificial, análise de dados. Como é que é a tendência? Isso já é usado de alguma forma para manutenção? Como é que é o state of the art nas tecnologias, né, de Sim, informática? hoje vamos pegar empresas de ponta, vou dar um exemplo, a Petrobras, 36 anos, né? Desenvolvimento de twins digital, né? Os gêmeos digitais, para prever o comportamento dos ativos, como é que ele vai se comportar, a utilização de robôs, por exemplo, processos automatizados de inspeção, que eram antigamente inspeções visuais, e através da aquisição de câmeras, e todo tipo de monitoramento, né? Hoje, as plantas de processo já vêm com pontos de monitoramento, aquisição de dados, né? Que são transformados em dados, os famosos data lake, e depois de processos como analytics e tal, né? Fazer simulação do comportamento desses ativos. Eu sempre recomendo, sendo uma coisa nova, em 2000, no filme do Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, né, o HAL 9000, que deu origem à ISO 9000, inclusive, né? O nome dele era HAL 9000, depois a ISO resolveu chamar de ISO, porque era o computador que nunca comete erros, é o primeiro exemplo de analytics aí, e inteligência artificial, né, para gerir um ativo que era a espaçonave Júpiter, né, que estava explorando o espaço. E tem uma hora lá que há uma falha de telecomunicações, o HAL pede para o cara fazer a manutenção, faz... É interessante olhar o filme de um visionário que nem o Kubrick, né, já na década de 60, trazendo todas essas informações. Hoje, qualquer avião, né, vamos pegar os aviões brasileiros da Embraer, a Embraer tem um centro de controles fantástico, que monitora em tempo real, né, as turbinas, a fuselagem, os planos de manutenção, todas as grandes fabricantes, aí, tanto a Boeing, a Embraer e a Airbus, né, tem esse processo e utilizam extensivamente de sensoriamento, inteligência artificial, machine learning, né, aprendizagem de máquinas, o tempo todo. Né? Então, pessoal, agora, eu sempre, quando me pergunto isso, Daucha, tem que fazer o dever de casa, né? Não adianta você ter lá um processo digital, aí você pede para fazer a manutenção, e o sujeito que vai fazer a manutenção é um sujeito totalmente despreparado. Não tem jeito ainda, a gente não tem robôs, né, que possam utilizar a destreza do ser humano, né, e a gente precisa transformar todo esse conhecimento, eu vou dizer assim, digital, num conhecimento analítico do fazejamento. Alguém vai ter que ir lá e trocar a corrente, vai ter que ir lá trocar o transformador, vai ter que ir lá sair com a caminhada espacial e trocar a
antena no Júpiter, né? Então, essa ligação do digital precisa de um suporte básico de gestão, né? Como é que eu faço o gerenciamento das minhas equipes de manutenção, nas equipes de construção e montagem de projeto? Ok, Dalcha, isso é super importante. Eu digo que isso aí é a base. Não adianta você implantar uma transformação digital na sua empresa, se mais nem menos você consegue fazer o básico, né? Transformação digital classe mundial, manutenção fundo de quintal. Não vai funcionar, gente. Uhum. Ok? A gente vai ter problema, os ativos vão reclamar, os ativos ainda não conseguem ler a inteligência das máquinas, Dalcha. Não, legal. A gestão de ativos é um grande precursor, Dalcha, e uma base para a aplicação das tecnologias de digitalização no futuro, né? Se você digitaliza alguma coisa, né, fazer um robô, os RPAs, Robot Process Automation, de um negócio errado, do planejamento de manutenção errado, muitas empresas têm utilizado isso, o resultado vai ser errado. Uhum. Ok? Né? Então, essa é uma discussão bastante interessante, né? Como é que a gente prepara o substrato para que a digitalização, né, a inteligência das máquinas, ela realmente consiga produzir resultados importantes. Isso vem desde lá dos filmes da Apollo 13 é um exemplo disso, né? Puxa, você tem um modelo digital, mas falha a nave. Como é que eu faço o reparo e consigo que a missão... A gente não vai prescindir, pelo menos talvez nos próximos 100, 200 anos, ainda da intervenção manual humana. Os nossos dedos e os nossos olhos, as nossas lentes, ainda continuam sendo a tecnologia mais desafiadores que existem, Dalcha. Deixa eu fazer uma pergunta. Na chamada, nós falamos também de competência, gestão de pessoas, né? Qual que é a importância, né, de ações nessa linha, até de estratégias da empresa, né? Você até falou da pessoa que não está, né, preparada, mas assim, não é só isso, né? Como é que a gente deve trabalhar esse tema de gestão de pessoas, né, relativo a essa preocupação com gestão de ativos? Dalcha, eu tenho um livro de confiabilidade, né, que eu escrevi nas décadas, no final do século passado, né, no início desse ano, 2001, saí da área técnica, fui para a área de gestão, porque a aplicação de conceitos um pouco mais detalhados aí de confiabilidade e tal, né, ele prescinde das pessoas. Eu preciso das pessoas lá para fazer manutenção, para fazer operação. Né? Como é que eu consigo alinhar? Eu digo, gestão de ativos muito mais alinhamento dessas expectativas das pessoas que operam, que mantêm, né, que fazem, do que propriamente os aspectos técnicos. Os aspectos técnicos são complexos do ponto de vista de modelagem, de matemática, né? Mas, aparentemente, do ponto de vista de competência, são extremamente complexos, Dalcha, né? Então, eu diria que a gestão da motivação, da competência, né, da capacitação das pessoas é super importante para que a gente consiga levar a cabo, né, todo esse processo de gestão de ativos. Eu diria que eu não gosto de chamar pessoas de ativos. Eu acho que a gente não faz gestão de pessoas, a gente faz a gestão da atenção das pessoas, da comunicação. Né? Eu acho que a gente tem que prezar pela independência do ser humano, da sua interdependência, ok? Mas a gente precisa ter esse processo de capacitação, de comunicação, né? de seleção adequada de pessoas. E isso é chave, Dalcha, né? Quebrar os silos organizacionais. Isso tem muito mais a ver com atitude, né? Tem muito mais a ver com as ciências sociais aplicadas, a administração e a gestão, do que a matemática. Então, eu vou dar um exemplo. Você pega um modelo de ciclo de vida, né, onde o cara da engenharia projeta que um ativo vai ter 15 anos de vida. Né? Depois, esse ativo passa para a operação, que opera com uma outra expectativa e uma manutenção com uma terceira visão. Pronto, está feita a confusão. Embora, né, a modelagem de ciclo de vida utilize softwares extremamente complexos, né, o tratamento desse ativo no dia a dia, né, precisa de pessoas, né? Operador capacitado, mantenedor capacitado, né? Engenharia alinhado nesse processo. E esse é o cerne da gestão de ativos, essa administração dessas pessoas que apoiam o cuidado do nosso patrimônio. Né? Então, o empresário, puxa, cuide do pessoal de manutenção, cuide do seu pessoal de operação, porque ele está cuidando do seu ativo, o seu ativo é que está gerando valor para você. Né? Se você não cuidar disso, os ativos, por incrível que pareça, a minha experiência aí, Dalcha, 36 anos de experiência, os ativos têm vontade própria.
As caldeiras falham quando elas acham que tem que falhar. O nosso carro... Pode proibir. Eu mando um documento interno aí da FNQ, está proibido que o Zoom não falhe. Vai falhar, cara, entendeu? Como é que eu tenho planos de contingência? Como é que eu administro esses riscos aí, tá, Dauch? Que é o nosso desafio, né? Então, tá bom. Você no começo falou um pouco de confiabilidade, eu sei que um ou mais livros você fala sobre isso, também na chamada você coloca assim, uma cronologia, né, começando pela confiabilidade. Resgata um pouco como é que funciona, como é que isso avançou, talvez você possa emendar com gestão de riscos também, que talvez possa confundir. Eu acho que é interessante você colocar como é que começou nesse conceito. Legal. A confiabilidade, Daucha, ele vem também do movimento da qualidade, que apareceu no filme da FNQ, né? A confiabilidade é a qualidade dinâmica, a qualidade no tempo, né? Então, eu quero um produto confiável porque ele cumpre com sua função, por exemplo, oferecer qualidade para o cliente, né, ao longo do tempo. Então, a confiabilidade é a qualidade temporal, né? Como é que eu garanto que aquele produto continua sendo adequado ao longo do tempo? Então, a confiabilidade tem essa característica. E a confiabilidade, ela é super importante para os ativos modernos. Então, eu digo assim, quem trabalha em manutenção precisa ter conhecimento de confiabilidade. A indústria aeronáutica mudou seus padrões de manutenção baseada nas expectativas de confiabilidade, né? Então, tem manutenção centrada de confiabilidade, como é que essas novas aeronaves, né, têm um plano de manutenção preventiva, corretiva adequado à complexidade. Quando o pessoal inventou lá o 747, né, o primeiro jumbo, puxa, os planos de manutenções tradicionais não davam conta, o avião passava mais tempo parado do que voando para fazer manutenção. O pessoal está errado. Então, ele começou a utilizar as ferramentas de confiabilidade, Daucha, para que a gente avançasse. Mas, assim, vamos desmistificar. A confiabilidade, matematicamente, é falar a probabilidade. E eu digo assim, em termos de gestão, é a expectativa. E a expectativa é muito bem gerenciada qualitativamente através da gestão de riscos, a gestão proativa das ameaças. Eu vou sair daqui estou em Curitiba, vou para São Paulo, ok? Vou usar no final de semana. Quais são os riscos que eu tenho? Puxa, será que eu tenho que checar o STEP? Qual é o nível de combustível? Né? Então, são todas checagens de risco, que é um processo mais qualitativo, que pode ou não utilizar um dado quantitativo, aí a confiabilidade é importante. Então, eu diria assim, que a confiabilidade e a gestão de riscos, os riscos da OSHA, são ferramentas importantes para eu fazer uma manutenção, para eu fazer uma gestão proativa. Quais são as ameaças? Eu digo, a primeira é a lei de Murphy. Se algum ativo, se algum patrimônio tem possibilidade de falhar, vai falhar. Primeira. Segunda lei, no pior momento. Ok? Então, se você vai sair sem step para fazer uma viagem no final de semana com a sua família, com certeza o seu pneu vai furar porque você está sem step. Parece que eles sabem disso, né? E quando você estiver com a família cheia de criança no carro, com toda a bagagem em cima do seu step, para quem já viveu isso, esse é o cerne da gestão de riscos da confiabilidade. Quando eu estou fazendo gestão de riscos mais complexas e os meus modelos precisam se tornar quantitativos, aí eu tenho que recorrer a técnicas de confiabilidade, né? Na homologação de uma aeronave, na homologação de um produto que vai operar numa plataforma. Vamos dar um exemplo no Brasil, né? Toda a produção offshore em águas ultraprofundas é feita através de robôs. Ninguém vai a 2.000 metros de profundidade fazer uma manutenção numa árvore de Natal. Então, esse produto tem que ter confiabilidade. Eu preciso calcular a confiabilidade de acordo com os requisitos que esse equipamento vai operar, né? E como é que eu faço manutenção tal. Mas nem tudo precisa disso, né? Vou calcular a confiabilidade das grades que estão no meu navio, no deck do meu navio, eles enferrujam, né? Eu não preciso calcular isso, mas eu posso fazer uma gestão de risco. Puxa, chegou no nível que é intolerável esse processo, eu preciso provocar uma manutenção, ok? Então, é um conceito gradativo que vem junto com a gestão de ativos. São ferramentas importantes para a gestão de ativos, né? Ou da qualidade dinâmica, como é que eu forneço um produto, um serviço com qualidade ao longo do tempo. Isso que é o termo de confiabilidade. Se eu precisar de um aspecto mais quantitativo, eu posso recorrer a técnicas mais analíticas, né? E se eu precisar de recursos mais quantitativos, né? Qualitativos, a gestão de riscos, a gestão proativa, a gestão através das ameaças é mais adequada. Então, existe um contínuo aí, Daucha, de utilização
nesse processo. Então, eu vou fazer um webinar que nem esse, né? Teve todo um planejamento, quais são os riscos, o entrevistado não chegar, não funcionar o Zoom. Então, a pessoa que estava nos ajudando fez uma gestão de riscos, né? Ela viu o impacto que esses riscos têm para o cliente, né? Ou para as pessoas que estão assistindo, e criou uma série de medidas de mitigação. A gente está falando de confiabilidade, ok? Tá. Não, você estava falando agora da aeronáutica, dos aviões. Eu sou fã dessa série, vocês conhecem Mayday, né? Que fala sobre acidentes aéreos. É impressionante que quase assim, não é de um item, é uma combinação de 2 ou 3 itens, né? Ou 3 fatos que não poderiam acontecer ao mesmo tempo e acontecem. Então, eu imagino que, né, hoje em dia, cada vez mais na gestão de riscos, também se avalia o que não deve acontecer com isso, embora o item isolado está bem, né, sob controle, mas pressupõe que o outro não aconteça. Imagino que seja um desafio, né? Nossa, deixa eu fazer um gancho interessante que você está falando. Por que eu entrei por essa área? Eu sou engenheiro mecânico, eu gosto de ver como é que as coisas funcionam. Mas a gente faz um projeto, você é engenheiro eletricista, faz um projeto de uma máquina que funciona de uma maneira. Só que os operadores e mantenedores, eles utilizam esse equipamento de várias outras maneiras e aparecem milhares de outras maneiras que podem levar à falha, né? E como é que é o estudo de levar à falha, que é a confiabilidade, né? Ok, o processo funciona dessa maneira. Como é que ele pode falhar? Né? Essa é a seara da confiabilidade. E quando a gente avança mais, a gente vai ver que 75% dessas falhas estão ligadas ao comportamento humano, a capacitação, a competência, a motivação, né? E daí você tem que entrar para que a gente chama da confiabilidade humana, né? Que é importantíssimo hoje na aviação, né? A ponto de a gente ter lá o CRM, você está falando em Mayday, né? O Cockpit Resource Management, que agora visou Corporate Resource Management, né? Então, claro, o CRM, que era... É lógico. Cara, porque a comunicação entre o piloto e o copiloto, né, virou um caso tão importante que virou a comunicação corporativa, de como é que uma empresa de aviação, nós somos clientes, a gente voa de vez em quando, né, para que a gente tenha confiabilidade, né? Porque eu digo, Dauch, avião não cai. Poxa, Lafraia, é claro que cai. Avião é derrubado por falha de engenharia, operação e manutenção, né? Então, a falha humana é muito mais recorrente. Um Boeing 747 tem uma probabilidade de falha mecânica, né, assim, de equipamentos de 1 vezes 10 a menos 9, se não for menor. Isso é muito menor que 6 sigma, né? Mas o avião cai, porque alguém dá um jeito, né? Um controlador de voo, ou um piloto, ou uma situação inusitada, não prevista, que acaba levando à falha. Então, aí nós estamos falando de competências, aí a gente está falando de gestão na essência, Dauch. Lógico que isso é um caso extremo, mas a mesma coisa acontece na FNQ, na Brahman, né, num congresso que a gente faça, num evento, né, onde os ativos falham, as pessoas cometem desvios ou erros, né, que implicam em perda de valor, né? Alguém fica insatisfeito, seja o cliente, seja a parte interessada, a sociedade, ou o regulador, né? E que fica aborrecido com isso, com toda a razão, e a gente precisa tomar as devidas decisões nesse processo. Legal. Bom, eu ia fazer uma pergunta, mas o Gerson Pinto, né, eu vou emendar depois a minha, né? Eu vou falar, a minha pergunta é como é que o Brasil se, vamos chamar, localiza, ou como é que ela se, né, se posiciona em relação, vamos falar assim, a procedimentos, né, normas, ou até conceitos de gestão de ativos em relação a outros países. O Gerson pergunta aqui, poderia compartilhar as práticas mais importantes utilizadas pelas empresas que são best in class na gestão de ativos, é do Gerson Pinto. Eu acho que essas duas, né, ou estamos no mesmo patamar. Pode ser que nesse conceito é tão, né, que não tem como não estar no mesmo patamar, não sei. Deixo, de maneira geral, assim, minha experiência internacional aí com as normas da ISO, tal, entendeu? Um processo bacana, assim. Cara, o Brasil tem um problema sério com a padronização e a normatização, né? Então, no Brasil existem leis que pegam, né? Tem leis que não pegam. Leis, né? Imagine normas, quantas NRs, NBRs não existem aí que pegam e não pegam. Então, o Brasil é um povo ainda nosso, né? Nosso, eu falo isso de carteirinha, né? Quando essas normas são desenvolvidas pelos países saxônicos, Inglaterra, Estados Unidos, né? Os países da Europa
principalmente do norte, os nórdicos, e para eles cumprir normas, né, a vida republicana, né, a adesão à Constituição, a vida coletiva que pressupõe, né, uma regra, uma lei, um padrão que nos gerencia. No Brasil isso é mais difícil, né? Então eu diria que é realmente um processo que né, a gente precisa melhorar. Então, cidades como Calgary, no Canadá, né, que é a capital do cheio do sand oil, né, o óleo de areia lá dos canadenses, né, Corpus Christi, no Texas, né, ou Melbourne, na Austrália, já tem sistemas de gestão de ativos nas prefeituras, né, e o pessoal segue os procedimentos, os padrões. Então, a gente ainda precisa trabalhar um pouco com essa questão do homem cordial, o homem cordial do coração, não o cordial do francês, do cor, né, que vem do coração, onde a gente usa o particular. Quantas e quantas empresas a gente vê? Uma boa dica, olha lá o filme Moneyball, né, o homem que virou o jogo, né, onde usava os olheiros para escolher os jogadores, e depois ele contratou, o ator principal contratou um especialista de Harvard para fazer uma seleção científica de quem era o melhor jogador, custo-benefício, ok? Então, esse nosso processo ainda precisa ser melhorado, cultural, né, de utilizar mecanismos de tomada de decisão, padronização, né, os métodos racionais de risco, né, e usar isso como sendo, né, uma diretriz para o nosso norte. Olha essa discussão da pandemia, né? A pandemia é um processo de gestão de risco. Aconteceu a pandemia há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos atrás, e vai continuar acontecendo pandemias. Assim como o avião não cai, pandemia não acontece até que aconteça, né? A nossa geração nunca tinha visto pandemia, né? Então, nossos pais provavelmente viram pandemia, os nossos avós com certeza. Mas, então, é uma questão de gerenciar através de informações que não sempre são tangíveis, né? Então, para utilizar esse processo, precisa uma maturidade na utilização dos dados analíticos, né, em critérios de tomada de decisão, deixar de lado um pouco esse nosso lado passional, latino, de coração emocional, e tomar decisões racionais. Os saxônicos, né, os países de língua inglesa, alemão, tal, eu acho que eles são mais preparados para isso. E esse é um grande desafio da nossa gestão, de criar um modelo de gestão nosso que seja brasileiro. Eu sei que o modelo da FNQ é brilhante, né, um modelo adaptável, eu sou fã e utilizo isso dos meus livros, né, porque eu acho que é muito legal, né, o modelo de maturidade Abraman, alguém citou aqui, tem um modelo do IAM, né, o que eu digo para eles, cara, a mesma coisa de você, casa de ferreiro, espeto de pau, né? É a mesma coisa que você pedir um marceneiro para pedir para arrumar um casco de navio de aço, né? Ele vai com um martelinho, mas só que o martelo não prega prego no casco de aço. Então, eu tenho que adaptar a ferramenta, Dalcha, a cultura, ao ativo, o patrimônio, as pessoas que estão ali, senão não funciona. Né? Um exemplo aqui, o TPM, né, que é um modelo japonês, funciona muito bem para o Japão, que tem uma cultura muito específica, mas, e na indústria de manufatura, mas será que no óleo e gás é o processo mais adequado? Então, esse match das ferramentas da OSHA com os processos é super importante. Né? Então, eu diria que o Brasil, a gente tem um dever de casa, e assim eu aplaudo a Fundação, a Abraman, né, de propor esses modelos, e recomendo a vocês, usem os modelos brasileiros, gente. No Global Forum, né, a gente tem lá vários parceiros, eu sei que a Fundação tem, né, e, cara, os modelos brasileiros são tropicalizados, né, a cultura é aquilo que a gente consegue fazer, como diz os grandes pensadores brasileiros, né, Paulo Freire sendo um deles, na comunhão da nossa realidade. A nossa realidade é diferente. Né? Então, utilizem os nossos modelos, que eu acho que o Brasil é bem servido disso. Né? Como é que a gente adapta ao modelo brasileiro de fazer o PDCA? O brasileiro está muito acostumado, né? Faz e apaga incêndio. Faz e apaga incêndio, não é isso? Né? O D faz, depois vê como é que fica. Cara, tem que introduzir rapidamente o processo de gestão sistêmica para ele, né? Para o gestor, né? Como é que ele aprende a conviver com o sistema de gestão, com o sistema de gestão de ativos, onde ele tem que seguir padrões, onde ele tem que seguir processos de tomada de decisão, né? Que muitas vezes são originados fora dele, no processo de consenso, e como é que ele adere a esse tipo de situação no nosso dia. A gente precisa de uma evolução cultural bastante grande. No Brasil, Dalcha, a confiança ainda é um processo muito caro.
Então, o custo da não confiança, né? O Brasil é um dos países de menor índice de confiança entre pessoas e de pessoas com organizações, né? Então, confiança vem da confiabilidade. Cara, se eu confio que alguém vai fazer uma tarefa seguindo o procedimento, né, essa pessoa tem que seguir o procedimento. Atenção, senhores passageiros, comandante Lafleur. Já pousei aqui em Congonhas várias vezes, não vou seguir o checklist, porque eu sei que o avião está... Não funciona, não pode ser assim. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa disciplina de resgatar a confiança. E um segundo ponto, Dalcha, é a independência. Né? A gente ainda precisa tornar o brasileiro menos tutelado, né? Essa dependência do emprego, essa dependência de um patrão, sabe com quem que você está falando, sabe quem manda, né? As empresas precisam educar as pessoas a serem independentes e assumir compromissos. Então, numa montagem de andame numa plataforma offshore, por exemplo, né? Você vê um colega se arriscando, né? E o outro se cala, vendo que o colega vai se machucar, às vezes de uma maneira até muito séria, porque ele teme, né, pelo emprego, se ele levantar algum problema, ele vai acabar sendo criticado, perder. Então, esse processo, nós precisamos evoluir, né, para que esses sistemas de gestões eles se tornem mais robustos. E eles dependem de pessoas, gente. Depende da cultura e da liderança, né? Tá bom. Deixa eu fazer, eu fiquei em dúvida se eu faria essa pergunta, porque em 90% dos casos eu pergunto, né, porque está claramente, sabe qual, né, que tem uma ligação, eu pergunto assim, quando houve a pandemia, você falou de pandemia, a Covid, etc., né, a Covid, de alguma forma, né, influenciou, né, vamos dizer assim, o tema gestão de ativos, teve uma implicação, ou tem nada a ver com o que eu estou perguntando? Porque eu não consigo imaginar... Não tem a ver. Eu vou dar um exemplo, né? Enquanto eu estava na Petrobras, e não foi só a Petrobras, as grandes empresas, durante o processo do isolamento social, teve que postergar muitas manutenções, muitas intervenções, né, necessárias para cuidar dos ativos, né? E esse processo agora tem que ser recuperado, né? As empresas precisam achar uma maneira de aumentar a eficiência, de recuperar o backlog, né? Para que voltem, né, a cumprir com seus planos de manutenção à Covid. Eu acho que a Covid também nos ensinou bastante fortemente, né, a questão do risco. Vários autores antes da Covid já diziam, olha, o evento Covid é o avião que não cai, é de alta consequência e baixíssima probabilidade. Né? É a teoria dos cisnes negros, né? Tem até um livro sobre isso. Então, o CDC, né, o Centro de Controle de Doenças americano, por isso que ele existe, a própria ONU, né, previu, né, a presença de uma pandemia do nível global, tipo a Covid. Né? E as pessoas, a gente viu que o nosso sistema de contingência não funcionou, Dalcha. Okay? Então, a gente ficou na dúvida se usava máscara, distanciamento, um debate durante a emergência. Né? Imagine chegar, pessoal, as empresas de aviação estão errado, não coloque a máscara primeiro em si, coloque no vizinho. Né? A gente vai discutir ali na hora da emergência a instrução de segurança de voo que está na nossa frente, no banco do avião. Nesse momento, né? Então, isso mostrou que a gente estava despreparado para grandes emergências, Dalcha. E eu acho que assim, a Covid vai ter um efeito, está tendo um efeito transformador assim, fantástico na gestão de ativos, né? A utilização do Zoom, Cara, eu não preciso mais... eu aprendi com a Covid que eu não preciso mais montar escolas de tijolos, né, e cimento. Puxa, eu posso distribuir um iPad e dar aula online. Não é o ideal, mas é possível. Eu posso, a custo-benefício muito produtivo, educar muito mais gente à distância. Tem muita gente aqui hoje que no passado não poderia participar desse webinar, a gente vê gente do Brasil inteiro aqui. Então, a Covid é que proporcionou isso, Dalcha. Né? Mas agora, precisa ter uma gestão de risco diferenciada. A Covid também nos ensinou que é importante, né, olhar para as ameaças. Quer dizer, vou só importar respiradores da China, máscaras? Será que se tiver uma outra, eu não vou ter que ter uma capacidade mínima de segurança no Brasil, né, ou nos países, dos Estados Unidos, né, para fazer frente a uma próxima Covid? Né? E a Covid nos alertou um tema que é muito importante e premente, né, sobre um problema que a gente vive da transformação climática, da mudança climática que a gente está vivendo. A gente vê isso a cada dia, incêndios, alagamentos, eventos climáticos extremos, né, que começam a afetar o mercado financeiro na ordem de bilhões, né,
no mundo dos seguros, nas perdas das empresas, e que tem a mesma origem. A gente, no mundo complexo nosso e dinâmico, Dalcha, a gente tem que aprender a usar modelos mais preditivos, né? Modelos baseados em riscos e não tão modelos reativos, porque as consequências são cada vez maiores, mais graves, né? A dinâmica também é muito maior e os modelos de monitoramento do passado já não servem mais, né? Então, qual que é o impacto de uma queimada de uma determinada região do mundo, né, vai ter sobre o clima na outro lado? Então, eu acho que a Covid nos trouxe esse alerta, que o mundo hoje é muito mais complexo, ele é muito mais dinâmico, e os modelos tradicionais de gestão de patrimônio do nosso país, das nossas sociedades, né, precisa ser repensado, e nada melhor que a gestão para trazer esse alerta, Dalcha. Legal. Minha opinião particular, tá? Minha reflexão online que eu fiz. Não, tá certo. Nós estamos chegando ao fim, mas eu quero deixar um espaço bom para você falar um pouco da Abraman, que você comentou algumas vezes, né? Falar um pouco também dos seus livros, acho que isso é importante, né? E deixar também para comentários gerais que você queira colocar, que os minutos finais são teus aí. Okay. Obrigado, Dalcha. É uma parceria que a gente começou com a Fundação. Nós lançamos o prêmio Mega, Melhor em Gestão de Ativos, junto com o MEG. Era uma versão de gestão de ativos do Mega, né? E nós tivemos essa possibilidade de interagir fortemente com a Fundação e continuamos juntos. Eu tenho falado muito contigo sobre isso, né? Eu acho que é importante a gente unir forças nesse momento da gestão, que é tão cara, tão importante no Brasil. A gestão, de maneira geral, como é o modelo MEG, né? E a gestão do patrimônio, das minhas propriedades, dos meus ativos, né? Mais especificamente, como a gente na Abraman está preconizando, né? Nós temos um modelo nosso de maturidade customizado, né, pela experiência nossa. O nosso modelo, que é baseado no MEG, é um modelo de sucesso e é reconhecido internacionalmente. É importante a gente colocar esse modelo adaptável, né, que vocês veem aí, né? A adaptabilidade é a chave da gestão de ativos, da transformação ágil que a gente vive hoje, esses modelos Scrums, né, OKR e Kanban, né, que não é tão novo assim, mas, né, e a gente precisa, né, desses processos ágeis, esses processos de transformação dinâmicos, e a gente está utilizando isso nos nossos modelos, que muitas vezes, né, em outros países, a gente não precisa tanto dessa dinâmica. Então, a Abraman tem 38 anos de existência. Em 2012, nós transformamos a Associação de Manutenção e Gestão de Ativos. E qual é o nosso conhecimento básico? Cara, não adianta fazer gestão de ativos classe mundial, manutenção fundo de quintal. A gente precisa implantar manutenção avançada. As empresas precisam entender que manutenção é mitigação de riscos. Não é consertar equipamento, né? É como é que eu previno perdas, né, para os negócios, né, para os business, né? Manutenção é uma questão de mitigação, e a Abraman está nisso. E, em termos de livro, a gente colocou alguns dos nossos livros aí, Dalcha, né? O Manual de Gestão de Ativos, volume 1 e 2, é uma boa referência para todos. Tem um livro que eu escrevi com o nosso amigo John Hardwick, que é do Conselho Australiano, né? Que tem uma parceria legal. Nós temos um think tank toda terça-feira, Dalcha, a gente faz uma reunião do tanque de pensamento de gestão de ativos, estão todos convidados a participarem, é a reunião aberta, né? E nós estamos publicando agora o segundo livro em inglês, o Living Asset Management Maturity, né? A maturidade de viver na gestão de ativos, e o nosso livro de confiabilidade, em coautoria com pessoas como o nosso amigo e professor Allan Kardec, João Esmeraldo, né? Então, eu acho que o livro é um exemplo de um ativo intangível, onde a gente pode distribuir conhecimento, ou compartilhar conhecimento, né, e buscar esse processo. É só um disclaimer, né? Todos os livros que eu publiquei até hoje, não publiquei tanto como Paulo Coelho, né, mas são todos sem fins lucrativos, todo lucro, todo ganho, eu ganho em livros e distribuo nos congressos da Abraman. É lógico que agora, com o Zoom aqui, ficou mais difícil de distribuir, né? Mas nos cursos, nos treinamentos que a gente pode, a gente distribui, né? Ou para a Abraman, ou para a Fundação, né? Porque eu digo sempre, ninguém
aprende sozinho, a gente aprende na comunhão do compartilhamento, do relacionamento com todos. Tudo que eu escrevi nos livros eu aprendi de alguém, né? Não inventei nada, nenhuma teoria nova, né? Então, a rigor, o que está ali é uma compilação de outras experiências de outros, né? E alguns erros que a gente comete a mais, né? Onde a gente aí tem um aprendizado muito individual que aí custa os nossos cabelos brancos. Então, é um prazer, viu, Dalcha, de estar aqui com vocês, discutindo com isso, né? Hoje nós temos o selo Abraman, eu já conversei contigo, a gente separou aí o modelo de excelência da Abraman, nós estamos com um selo de maturidade, porque nós entendemos que no Brasil a gente ainda não tem empresas com a maturidade comparável ao modelo MEG, então a gente precisou dar um passo atrás, para poder começar lá com um mecanismo básico de gap analysis, implantar um sistema de gestão básico, para daí evoluir para a maturidade e ajudar as empresas a trabalharem nessa jornada de maturidade, de excelência, se vocês quiserem chamar, né? Mas totalmente compatível, a gente tem conversado bastante, né, Dalcha, sobre como é que a gente pode compartilhar novamente as nossas experiências nesse processo. E eu sou fã da Fundação, sou fã do modelo de excelência e gestão, e eu trago, gestão de ativos é mais gestão do que ativos, porque o modelo de transformação da gestão é o que faz diferença para as empresas nesse século XXI. Ok, Dalcha? Essas são aí as últimas considerações para passar para você aí. Não, muito bacana. Acho que essa semelhança no objetivo, na missão, sinergia, fica super clara, e obrigado aí pelas palavras finais. Eu preciso pedir desculpas a todos os participantes, a todos não, mas foram muitas e muitas perguntas que eu não coloquei, viu, Lafraia? Que eram perguntas super interessantes, mas bastante técnicas e, vamos dizer assim, muitas delas comeriam um certo tempo. Então, eu me concentrei nas perguntas assim, mais de gestão, como coloquei, mais estratégicas. Então, que eu e a Patrícia vamos fazer, a gente vai reunir essas perguntas e te mandar depois, né? Na medida do possível, se você puder responder, seria legal, né? Para não deixar elas em aberto, mas... Se você dá uma sugestão para vocês aí, se eu posso, a gente pode gravar só as perguntas e a gente grava um vídeo, deixa no site pode ser também. Tá? Cara, porque aquele negócio é muito mais fácil para mim eu oralmente responder do que escrever e mandar, porque aí também aquele papo furado que a gente acaba não fazendo, porque, enfim, a gente não tem esse tempo, mas se vocês puderem, me disponho a deixar isso gravado em algum lugar aí, e aí a gente responde a todas as perguntas, hein? Tá? Todos que fizeram as perguntas e que participaram aqui viram que não foram respondidas, né? Então, mas eu queria te agradecer, Lafraia, foi super interessante. Tiveram elogios, né? Tipo assim, esse é o Lafraia, né? Impressionante. Então, super obrigado, acho que foi realmente uma aula para todos nós. E a gente já poderia anunciar aqui o nosso próximo webinar, dia 18 de agosto, né? Como eu falei, sempre, né, ele é bem variado, né? A gente vai falar sobre zero emissões e o espaço aéreo, né? Então, é o diretor da vertical Zero Emissions da Embraer, que vai falar sobre esse tema que, né, a gente sempre fala emissão zero na Terra, né, mas como é que isso também tem que ser cuidado em grande altitude. Então, isso acho que vai ser bem interessante. Queria, então, novamente agradecer ao patrocínio que nós temos nesses nossos webinars do Bradesco, da Sabesp, do Grupo Vibra, né, do Sescop, né, o CB. Nós temos um apoio educacional, né, da FEComércio, SESC e SENAC do Rio Grande do Sul, e o apoio, né, institucional da Abraman, do Instituto de Engenharia e do MS Competitivo e Excelência Santa Catarina, que são nossos parceiros fortes, né? Agora vai ser o UBQ também, nos estados. Então, eu queria agradecer a todos, né, que participaram, obrigado pelas perguntas e, né, espero que todos tenham gostado e sempre faço um pedido, né, ao final que nos deem um feedback de coisas que possam ser melhoradas, né? Então, muitas coisas que eu recebi desde o início, deve ser a 25º webinar, a gente tenta incorporar tudo,
agora faz pouco o Lafraia deu uma ideia, né, de gravar as respostas, é uma coisa que a gente já vai tentar incorporar, né, uma ideia fantástica, tudo que são ideias, mesmo que críticas, né, a gente vai tentar resolver e trazer nas próximas já, modificar. Então, muito obrigado a todos e a todas, desejo, né, uma boa sexta ainda e até o próximo webinar. Lafraia, super obrigado, a equipe, né, a Patrícia, a Mari, né, a todos que ajudaram também, muito obrigado, e a todos uma boa tarde de novo. Até mais. Um abraço a todos aí, gente. Fiquem seguros. Tchau, tchau. Tchau, tchau.